Assim, muitas coisas aconteceram, tivemos altos e baixos em termos de ano, né? Assim, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente passou um pouco de tudo nesses últimos 10 anos, foram super malucos. Mas quando a gente montou a gestora, a nossa ideia era tentar trazer para o Brasil um estilo de investimento que aqui até então não tinha nada, estava engatinhando ainda. Acho que, na minha visão, ainda engatinha isso. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre o que é esse estilo de gestão, mas que a gente olhava para fora, né? Eu e meus sócios têm um histórico longo em banco, né? O Jorge, por exemplo, tem quase 25 anos, onde ele foi trader de opções e juros e derivativos no Brasil, em Nova York, na Suíça, a mesma coisa com o Christian, e a gente via muito do que estava sendo aplicado lá fora, e as maiores gestoras do mundo, muito baseadas em tecnologia e estatística para fazer o processo de gestão, e no Brasil a gente ainda dependia e depende daquele processo tradicional onde você depende de um cara que é super inteligente e esse cara de cabeça consegue fazer o processo de tomada de decisão. Então, acho que talvez o maior mérito foi ter sido do Jorge, que olhou isso e falou, não, eu vou começar um fundo, que foi o Zaratustra, foi o primeiro fundo da casa, O que nome estava mais aberto esquisito até da semana. indústria de fundo. O Jorge, assim, ele é filósofo e estatístico ao mesmo tempo, então é uma combinação meio maluca, não dava para esperar um nome muito, muito padrão. Mas é isso, a gente administra quase próximo de 3 bilhões de reais, somos a maior gestora com esse tipo de estratégia que tem no mercado, mas no final do dia a gente não deixa de ser uma gestora de fundos multimercados, né? Então, acho que essa é a grande mensagem. E aí, Pedrão, acho que eu passo a bola para você, se quiser comentar um pouquinho aí da nossa filosofia para não Vamos adiantar lá. tudo. Vamos lá. Não. A ideia, né? O pessoal ouve essa palavra quantitativo e as pessoas pensam várias coisas complicadíssimas. E a verdade é que a intuição por trás é bem simples. No melhor, na verdade, quantitativo, como o Flávio falou, nada mais é do que usar tecnologia para potencializar a nossa capacidade de gestão. É só isso. A gente não se enxerga como uma gestora de fundos quantitativos. A gente se enxerga como uma gestora de fundos multimercado que usa muita tecnologia. Então, eu acho que a forma mais fácil de explicar isso é fazer um paralelo. A gente sempre gosta de fazer um paralelo com o mercado de extração de ouro físico na natureza. A verdade é que o trabalho de um gestor é muito parecido com o trabalho das pessoas que estão tentando extrair ouro da natureza. Em vez de extrair pepitas de ouro, a gente tenta achar essas pepitas de ouro no mercado. São as oportunidades para gerar retorno para os nossos investidores. Se você dá uma olhada 500 anos atrás, quando os portugueses e os espanhóis vieram para cá, que foi a época da corrida do ouro, eles pegavam as pessoas que estavam aqui, eles mandavam essas pessoas armadas com pás e peneiras encontrar o ouro na natureza. E é verdade que naquela época o cara conseguia usar uma peneira, ir num riacho, ele peneirava os pedregulhos que vinham ali e ele encontrava no meio dos pedregulhos pepitas de ouro, que eram visíveis a olho nu. Hoje, se você fala que você vai pegar uma peneira e vai num riacho para achar ouro, as pessoas vão olhar para sua cara e falar que você está completamente louco. Porque depois de 500 anos de exploração, o ouro ele já não está mais visível a olho nu. Você pode até falar, pô, está mais difícil de encontrar o ouro na natureza. Mais ou menos. Se você pegar a produção de ouro e comparar com o auge da corrida do ouro, 500 anos atrás, você vai ver que a gente produz hoje mais ou menos 50 vezes mais. Só que a forma de fazer isso mudou. Você não tem mais cara usando pá nem peneira. Agora você tem pessoal usando um maquinário gigantesco, usando um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o objetivo ainda é o mesmo, mas o processo, as ferramentas que você usa para fazer isso são completamente diferentes. E na gestão de recursos, no mercado financeiro, é a mesma coisa. O nosso trabalho é encontrar essas oportunidades, essas pepitas no mercado, e é bem verdade que um gestor, como o Flá falou, que é talvez o modelo mais tradicional aqui no Brasil, mais famoso, é sempre um cara que tem muita experiência, tem 40 anos de experiência no mercado, ele é bem informado e ele consegue pegar as informações disponíveis no mercado e encontrar essas grandes oportunidades. Algum tempo atrás, ele conseguia de fato. O gestor aqui no Brasil, talvez a pepita de ouro que os gestores mais exploraram nos últimos anos foi a NTNB. O gestor pega aquela NTNB, coloca dentro da carteira, o cara está feito para o resto do ano. E a verdade é que conforme o tempo passa, e a gente já chegou num momento em que essas oportunidades a olho nu, visíveis a olho nu, elas estão praticamente impossíveis de ser encontradas. Porque o mercado mudou demais. A primeira grande mudança é a quantidade de informação disponível.
Eu acho que todo mundo concordaria comigo aqui que quem tem mais acesso à informação, quem tem acesso a uma informação melhor, tem uma vantagem para achar essas oportunidades de ganhar dinheiro no mercado. Agora, o problema é que a quantidade de informação cresce de forma exponencial. É só um bom exemplo disso é talvez o coronavírus agora. Quem está ouvindo a gente aí, pensa nas últimas 2 ou 3 semanas, a quantidade de informação que vocês não receberam sobre o coronavírus. Todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? É um médico, é um áudio de um médico falando uma coisa, depois é um áudio de um médico falando um negócio completamente diferente. Aí você vê que um dado tá subindo contágio no lugar, tá caindo. E aí, a verdade é que é tanta informação. Me fala se vocês se vocês também sentem isso, né? Tanta informação que você não consegue digerir tudo isso. E a sensação que fica é que você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você não consegue digerir tanta informação e formar um cenário do que realmente está acontecendo. E isso acontece não só no coronavírus. O coronavírus é só um exemplo, mas isso está acontecendo em todos os âmbitos da nossa vida. Tem um estudo que eu adoro mencionar, um estudo da IBM que eles fizeram para tentar estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. E aí a principal conclusão desse estudo foi que 90% de toda a informação já produzida é dos últimos 12 meses. Isso significa que a cada ano que passa, a gente está multiplicando por 10 a quantidade de informação que a gente produz. E aí, num cenário como esse, uma pessoa, um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, você não consegue digerir tanta informação assim. Qual é a nossa solução? Muda a ferramenta. Em vez de tentar fazer de cabeça, vamos usar poder computacional para fazer isso. Vamos tentar usar o nosso poder de processamento que a gente tem para tentar digerir a maior quantidade de informações possível. Essa talvez seja a principal mudança do mercado em relação... E é uma mudança que ela vem acontecendo ano após ano. E de quebra tem até uma outra, que também está bem clara nesse coronavírus. A velocidade com que as coisas estão acontecendo. Se vocês pegarem, recapitulam na sua cabeça aí essa crise que a gente passou agora e fazer uma comparação com 2008. 2008, desde o começo da crise, até a gente chegar no ponto mais baixo, no fundo do poço da crise, antes de começar a recuperar, esse processo demorou algumas semanas. Foi mais de um mês, na verdade. Foi, eu acho que 5, 6 semanas para a gente fazer essa trajetória. Dessa vez aconteceu em 4 dias. E aí o ponto é 3 dias. 3 dias. E aí o ponto é, você tem muita gente usando tecnologia agora. Então não é só a gente, como eu falei, lá fora, dos 10 maiores hedge funds do mundo, 8 deles são puramente pautados em tecnologia. E esse pessoal se mexe muito rápido, né? O mercado ele vai ganhando velocidade. Quanto mais pessoas estão usando tecnologia, mais rápido o mercado se mexe. E aí fica difícil para um gestor que não usa nenhuma ferramenta se manter competitivo para achar essas pepitas de ouro no mercado. Faz sentido? No final, essa é a principal ideia desse estilo de gestão que a gente faz. Eu só estou tentando melhorar as minhas ferramentas para dar mais chances para os meus gestores de encontrar essas oportunidades. Tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena... Fala aí, Marcelo. Eu já tenho uma pergunta. Manda talvez você vai falar na sequência, mas é interessante usar a tecnologia a seu favor nesse momento. Mas se tu puder também depois, não sei se você vai falar também na sequência, detalhar como que é feito. Então, qual que é a estratégia dessa tecnologia? Eu acho que é legal a gente entender também. Fechado, beleza. Então, antes de falar disso, eu só queria dar uma coisa que eu pensei agora. Todas as pessoas, quando eles ouvem a gente falando de tecnologia, quantitativo, algoritmo, a imagem que as pessoas têm da nossa gestora é o Terminator, um robô que usa a inteligência artificial para escolher os ativos que ele vai comprar e vender no mercado, e eventualmente ele vai dominar o mundo. E a verdade é que essa é uma visão mega distorcida. A gente brinca lá dentro que talvez a gente seja mais parecido com o Homem de Ferro. É um ser humano, é um nerd, que usa a armadura, que é a tecnologia que ele construiu, para ter alguma vantagem, mas é um nerd que está ali dentro. Talvez a gente gostaria de ser tão galã quanto Tony Stark, não é bem o caso, mas são sempre as pessoas. No final do dia, o algoritmo ele é só um conjunto de Cs. Se acontecer, você faz isso, se acontecer, você faz isso, se acontecer, você faz isso. O valor não está na execução. O valor está no se acontecer o quê. Você faz o quê. Isso é a estratégia do fundo. Isso sai da cabeça dos gestores que estão lá. O trabalho dos gestores é justamente criar esses Cs, criar essas estratégias. Então, quer completar, Flávio? Só tentando fazer um resumão do que o Pedro falou, né? A gente
quando a gente estava no começo da gestora, a gente olhou exatamente esses pontos que o Pedro falou. Você tem uma explosão de dados, por um lado, que não dá mais para conseguir conceber de cabeça o que está acontecendo, e você tem uma velocidade muito rápida. Então, como eu consigo lidar num mundo onde eu tenho 100 vezes mais informação do que eu tinha antes e crescendo, em um tempo que eu tenho 1/100º do tempo que eu tinha antes para tomar decisão e decrescendo. Então, cada vez tem mais informação e menos tempo. Então, é aí onde entra o uso da tecnologia, né? A tecnologia, como o Pedro falou, ele é uma ferramenta que a gente usa para suportar a nossa tomada de decisão. Mas no final do dia, o que a gente faz é muito parecido com o que a gestão tradicional faz, só que com um layer em cima de tecnologia. Por isso que a gente nem gosta muito de falar que a gente é um fundo quant, porque todos os fundos hoje em dia são quants em um grau maior ou menor, né? Se o cara usa uma HP12C, aquilo já é alguma tecnologia que está melhorando a capacidade dele de tomar decisão, mas é uma forma meio rudimentar. Depois ele pode evoluir HP12C para o Excel, depois ele sai do Excel e vai para o MATLAB, depois do MATLAB ele vai e faz execução automática, depois da execução automática ele faz um teste. Então você pode ir incorporando no seu processo de tomada de decisão partes que automatizam o teu processo, e assim você vai melhorando ele. Então é exatamente o que a gente fez. A gente foi para o espectro de usar muita tecnologia e depender cada vez menos da nossa opinião pessoal, mas lembrando que isso não é um negócio binário que você vira uma chave e vira uma gestora quant. Vai lá, Pedrão. Eu acho que até complementando o que o Flá falou, eu vou dar um exemplo concreto de como a gente usa essa tecnologia. Como ele falou, nosso processo ele é bem parecido com o processo de uma gestora tradicional. Ele tem um layer em cima. É basicamente isso. Então, eu vou dar um exemplo. Vou fazer um paralelo com uma gestora tradicional. Imagina que um gestor macro, acho que todo mundo está mais familiarizado com a gestão macro, cria uma hipótese de investimento na cabeça, porque é isso que eles fazem. Eles vão criar uma hipótese, por exemplo, imagina num cenário, ele fala assim, me parece que num cenário de juros caindo, inflação controlada e moeda controlada, é um cenário bom para a bolsa. Da onde ele tirou isso? Ele tirou isso dos 40 anos de experiência que ele tem, que ele conhece muito bem o mercado, ele já viu isso algumas vezes, ele fala, me parece que isso funciona como uma estratégia. O que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele e vai ficar olhando até esse padrão acontecer. Quando acontecer, ele vai entrar comprando bolsa. A gente pode ter a mesma ideia. Quando o juro cai, inflação controlada, moeda controlada, a bolsa sobe. Só que em vez de sentar na frente do computador e esperar esse padrão acontecer, a gente vai olhar os últimos 50 anos de histórico. Deixa eu ver se esse padrão realmente se repete. Deixa eu buscar evidências estatísticas que esse padrão se repete e que tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Pô, achei, funcionou. Isso é um padrão econômico. Ele deveria acontecer não só no Brasil, mas em vários lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Vou testar nos Estados Unidos, vou testar no Japão, vou testar na Europa, vou testar na China, vou testar no mundo inteiro para ver se esse padrão realmente se repete. Uma vez que eu falei, parece que dá para ganhar dinheiro aqui, ele realmente se repete, a gente vai fazer um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que aquele cenário acontecer, toda vez que aquele padrão acontecer, ele vai entrar comprando bolsa automaticamente no mundo inteiro. Então, a verdade é, a ideia pode ser parecida, a estratégia pode ser parecida, o que muda é esse layer a mais eu vou usar uma quantidade colossal de dados para testar essa ideia. Se eu vou implementar no mundo inteiro automatizado. E eu abro espaço na cabeça do meu gestor para ele criar novas ideias. Entendeu? Então, no final, nosso processo... Fala aí, Flá. Pedrão, posso dar fazer uma analogia para ajudar aqui? Pode. Tem uma forma fácil de pensar entre a nossa diferença de gestão e a forma tradicional é pensar em café. Então, imagina... A gente gosta de analogia, tá? Já fizemos uma do ouro. Vocês vão perceber. Mas pense o seguinte, né? Se você quiser tomar um baita café, você tem duas opções. Uma das opções você pega um avião, vai para Itália, pousa lá em, sei lá, Veneza, vai naquela cafeteria que tem 60 anos de tradição, e aí você vai ter aquele italiano que está fazendo aquele café e aperfeiçoando o modelo dele há 50 anos. E para quem gosta de café, eu sou fanático por café, você vai tomar o expresso da tua vida. O cara vai pegar, ele vai selecionar o grão na mão, ele vai ter uma ideia de como está a temperatura do dia e vai regular a máquina, ele vai fazer a moagem do grão certa, ele tem uma noção de quanto pressão tem que ter, a temperatura, vai te dar um expresso, você vai tomar um expresso que é sensacional. Essa é a gestão tradicional. Você precisa ter o cara lá, você precisa ter o barista
que tem na intuição dele como fazer um baita café. E o cara vai fazer um expresso sensacional. O nosso modelo ele é mais parecido com a Starbucks. O que a Starbucks fez? Ela falou, cara, vamos pegar o processo de servir o café e vamos quebrar ele em etapas e vamos botar no papel. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar um bom grão. Preciso encontrar um grão que é muito bom, que eu consigo ter escala para comprar ele no mundo inteiro, eu consigo servir esse grão na China, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, não interessa onde o cara está. Depois que eu comprar o grão, eu vou pegar essa máquina de moer, eu vou moer ela por 12,6 segundos, eu vou pegar esse pó, eu vou colocar na pressão 6 bar, na temperatura X, depois uma outra pessoa vai pegar, colocar no papel e servir. É o mesmo processo sistematizado, então eu sigo um sistema para fazer o café no mundo inteiro. Assim, esse é o modelo que a gente está fazendo. A gente colocou a nossa receita, que sai da cabeça do barista e põe ela no papel, escreve ela e aí eu coloco isso para servir o café. Por que eu faço isso? Porque eu tenho um monte de benefício quando eu faço dessa forma. Primeiro benefício, eu tenho uma escala gigante. Eu não preciso ter o meu cara lá sentado, eu não preciso ter o meu barista lá fazendo, eu consigo que outras pessoas repliquem essa receita no mundo inteiro. Então eu tenho uma escala muito maior, eu consigo controlar a qualidade do café, eu consigo fazer testes com aquele café. Então, o que acontece se eu aumentar a temperatura, se eu diminuir a finura do grão, se eu deixar mais tempo ou com mais temperatura, eu vou melhorando a minha receita com o tempo. Então, a gente sistematiza o processo porque eu tenho essa série de benefícios. E no final do dia, quando o cliente investe em fundo, você está procurando pelo fundo que vai render mais. E qual que é o fundo que tende a render mais no longo prazo? Aquela cafeteria pequena na Itália ou a Starbucks? Então, essa é a tese. É por isso que as gestoras que seguem esse processo sistematizado ficaram tão grandes nos Estados Unidos. Enquanto que as tradicionais têm ali 50, 60 bi, as outras têm 200 bi. Né? Então, ela te dá uma escala muito maior e tende a ser com uma qualidade melhor. Fala, Pedro. Exatamente. Até só para complementar isso aí, você poderia até falar assim, mas o café do cara de Veneza é melhor. Trazendo para o mundo da gestão a experiência que você vai ter, então a taxa de acerto dele pode até ser maior. Só que o nosso processo, uma das talvez das coisas que, quando você usa estatística, a gente aprendeu é que, às vezes, um cara que tem uma taxa de acerto de 70%, só que ele faz 3 apostas no ano, a gente pode ter uma taxa de acerto de 55%, só que eu faço 30 mil apostas por dia. Nesse sentido, na estatística, apesar do cara ter uma taxa de acerto muito maior, a gente ganha mais dinheiro. Então, mais ou menos essa é a ideia da escalabilidade. Eu não estou interessado em acertar a atacada. Eu estou interessado em acertar mais do que a média. E aí eu vou fazer um monte de aposta ao redor do mundo inteiro, um monte de... Não aposta no sentido de jogo, mas um monte de posições ao redor do mundo inteiro. E mesmo que eu tenha uma taxa de acerto menor, eu tendo a ganhar mais dinheiro. Faz sentido? Você tem alguma dúvida? Não, na verdade, acho que para nós fecharmos essa parte, né? Aqui até uma pessoa já perguntou se quem aperta o botão no final é a máquina ou se é o gestor. Então, acho que para fechar essa parte do homem e da máquina que você falou, acho que falta essa pergunta, Pedro. É a máquina. É a máquina. E aí, o ponto, eu acabei de mencionar, né? Por exemplo, você pega o Zaratustra, é o fundo mais antigo. Ainda bem que é a máquina. Ele emite de 20 a 30 mil ordens por dia. Ele não executa tudo isso, mas ele emite essa quantidade de ordens. É humanamente impossível você fazer isso na mão. Você precisa que a máquina execute. Agora, obviamente, todos os gestores, um dos trabalhos dos caras é acompanhar tudo que está sendo feito. Então, não é que a gente também deixa tudo lá e vai para a praia. Não é assim que funciona, mas faz parte da estratégia a automatização. Só complementando, a parte de executar, que é apertar o botão, é a parte que tem menos valor na empresa. É uma parte que tem riscos para você não executar isso errado, mas o valor está em criar as regras. Então, é que nem quando você vai voar de avião, que você tem o piloto lá sentado, mas quem está voando, na verdade, é o piloto automático que foi desenvolvido, é o software. Né? A gente vê o piloto lá, hoje ele não vou dizer que ele é figurativo, mas ele está lá supervisionando a máquina. O valor está em você construir um software que é super consistente e que vai deixar as pessoas seguras. O teu piloto ele só vai olhar, mas ele não vai pilotar a máquina. A chance de uma máquina errar na execução é infinitamente menor do que se você tiver um cara lá batendo o dedo. É que o ser humano tende a confiar em outro ser humano. Então a gente
a gente tem o nosso viés emocional, quando a gente vê um ser humano coordenando, você fala, você fica mais tranquilo. É aquela questão do Terminator, né? Quando é o Terminator que está batendo o dedo, já te deixa mais assustado. Mas a verdade é que a probabilidade de uma máquina errar na execução ela é infinitamente menor do que o ser humano. Então, principalmente se a gente vai fazer um volume de ordens gigante como a gente faz. Então, sim, a gente tem que ter um foco muito grande em ter certeza de que, primeiro, as ordens vão ser executadas de acordo com o programado, e aí tem um investimento grande nisso, que a gente chama de segurança e redundância, para você ter certeza de que ele está sendo executado de forma fidedigna. Eu estou vendo que tem algumas perguntas no Q&A, eu já dei uma olhada aqui ao longo que eu acho que o Pedro vai endereçar algumas delas agora quando ele for explicar as estratégias. Fechado. É isso aí. Então, eu acho que eu vou dar uma ideia sobre as estratégias. Se vocês forem tendo dúvidas, vai perguntando. Excelente, pode tocar. Nós temos, então, 2 estratégias na casa. E essas duas são só 2 estratégias. Cada estratégia tem 2 fundos dentro, e aí, entre esses fundos, só muda o nível de risco. Eles seguem exatamente a mesma estratégia, com um pouco mais agressivo que o outro só. Essas 2 estratégias, elas são decorrência da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga 2 regimes possíveis para o mercado financeiro, só 2. Um dos regimes é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando se o preço faz sentido para determinado ativo. Estão operando usando a lógica. E tem um outro regime, que é quando a lógica vai para o espaço. O cara é dominado pela emoção, seja pânico ou euforia. Agora talvez seja um bom momento para falar disso, né? Todo mundo aí ouviu que a bolsa estava barata nos últimos dias, né? E aí, se você olha o valuation da bolsa, você olha os valuations das ações, de fato estão muito descontados. Aí você fala, legal, vou comprar a bolsa. Você compra a bolsa, ela cai 20% na sua cara no dia seguinte. Por que isso acontece? Porque nesse momento especificamente, as pessoas não estão olhando fundamentos. O mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí os investidores vendem porque o preço está caindo, sem olhar fundamento. E isso acontece também numa situação de euforia. Às vezes o mercado começa a subir e as pessoas param de olhar os fundamentos e só compram, porque o preço não para de subir. Isso vai atraindo cada vez mais investidores e isso vai elevando cada vez mais o preço. Então, você tem esses 2 tipos de regime. Um regime que é quando o mercado está lógico, e você tem um outro regime que é quando o mercado foi dominado pela emoção. Cada uma das nossas estratégias foi desenhada para ganhar dinheiro em um desses tipos de regime. Então, começando pelos nomes mais difíceis, o Zaratustra e o Darius são 2 fundos que seguem a mesma estratégia. O Zara é só um pouquinho mais agressivo que o Darius. Eles foram criados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. O jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar. Está monitorando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí eles são muito rápidos para montar uma posição, surfam esse movimento e depois eles saem. Basicamente, essa é a ideia do fundo. E aí até tem um ponto que vale a pena mencionar. Tem um cliente nosso que ele deu 2 prêmios para a gente. Ele falou, o primeiro é de nome mais esquisito da indústria. Ele falou isso realmente, eu estou brincando aqui, mas ele falou isso para a gente. E o segundo, esse não deu nem para discutir. O segundo deles, ele falou, talvez seja uma das estratégias mais chatas da indústria. Porque a maior parte do tempo, os investidores estão racionais e não irracionais. Então, a maior parte do tempo, o fundo está tentando achar alguma oportunidade no mercado, não consegue e ele vai andando de lado, até que ele acha. E aí, quando ele acha, ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. O cara falou, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias, meu cliente está puto comigo, porque o negócio não vai para lugar nenhum. Mas 7 dias no ano, ele fica feliz da vida que ele está no fundo. Então, essa é a ideia do Zara e do Darius. No final, como eu falei, esse é o fundo mais antigo da casa. Ele está há quase 9 anos, a 260 do CDI, se não me engano agora, né? 260 do CDI, e o pior ano do fundo é 150 do CDI. Então, às vezes ele demora, ele anda uns meses de lado ali, mas normalmente 1 ou 2 vezes por ano ali, ou 3, ele acerta a mão e mais compensa. Tá? E aí, mas é um fundo, né, que ele depende de um evento muito expressivo no mercado, né, com alta volatilidade, é isso? Ou não? Sim, mas aí um ponto que... Isso é uma pergunta que eu costumo ouvir muito, porque nós, como investidores brasileiros, o pessoal tem um viés de olhar para o mercado brasileiro muito. E a verdade é que ele está acompanhando mercados ao redor do mundo inteiro, nas 4 classes de ativo. Então, normalmente, sempre tem alguma coisa acontecendo. Vou dar um exemplo que aconteceu no começo desse ano.
teve um dia, sabe um daqueles dias que o mercado não faz nada? Ele abre e aí ele terminou, quando o fechamento foi 0,00 a variação, foi emblemático. Né? De vez em quando acontece isso. E na parte de dólar, ele não mexeu em nada, os juros não mexeu em nada. E o Zara deu 1% para cima. E aí o cliente ligou para mim, perguntou de onde veio. O que vocês fizeram? De onde saiu essa variação? E aí eu falei, no petróleo. Petróleo. Foi o dia que bombardearam a usina de petróleo lá na Arábia Saudita com drones. Vocês lembram disso? No começo desse ano. Bombardearam, o preço do petróleo explodiu no meio do dia, o Zara entrou e pegou toda essa movimentação. Então, normalmente, assim, sim, ele precisa de fortes movimentos de preço, mas eles estão rolando por aí. É que às vezes não são tão... Fica muito claro numa situação do coronavírus agora, né? Esse talvez seja um caso mais óbvio que dá para ser, mas normalmente tem coisas acontecendo o tempo inteiro. Tá. Legal. Beleza, então. Alguma dúvida aí? Até só aproveitando, só aproveitando aqui para responder, tem algumas perguntas que acho que faz sentido aqui. Eu ia fazer, então vai lá. Então, assim, tem uma pergunta das classes de ativos, né? Opera moedas, juros, commodities ou só ações. Opera as 4 classes no mundo inteiro. Todas as estratégias da casa que são multimercados, né? O nome já diz, multimercado significa que a gente tem a flexibilidade de atuar em qualquer mercado e a gente faz isso. Não foi sempre assim, até mais ou menos 2017 o Zara era só Brasil. Operar o mundo inteiro é um negócio caro. Eu não quero entrar na parte técnica aqui, mas imagina que você tem que construir uma ponte para operar nos países de uma forma segura e isso é caro. Então a gente precisou ter uma massa crítica até a gente poder fazer essas expansões. Mas hoje sim os fundos são globais e nas 4 classes. Aí tem uma pergunta da questão da liquidez. Os fundos, por curiosidade, o Zara era um fundo que era D0 até 2017, né, Pedrão? A gente só aumentou para D30 por 2 motivos. Né? Um, que os investidores que são institucionais pediram, e segundo, para proteger o cotista. Porque o Pedro falou, né? O Zara tem essa característica de andar de lado das porradas, parece que ele sobe a escada, né? E às vezes, quando ele estava no meio da escada, o cotista falava, opa, já andou, vou sacar, ele queria operar o fundo. Um negócio que se a gente soubesse que ia andar e depois ia cair, a gente fazia dentro do fundo, né? Então, às vezes, o fundo ele subia 5, ele sacava, ele subia mais 10. Então, para proteger o cotista mesmo, e a gente teve muito cara que perdeu essas andadas do Zara querendo dessas operadas, a gente aumentou para D30, mas a gente não porque a gente precisa ter uma liquidez mais longa. E aí uma última pergunta que eu acho que encaixa aqui é de quanto em quanto tempo os algoritmos são revisados. Então, o Pedro falou um pouco disso, né? Mas o algoritmo ele é só uma ideia que a gente tirou da cabeça do gestor. Mais para frente acho que a gente pode, Pedro, depois falar da equipe um pouco, mas uma das coisas que a gente tenta fazer na Giant é trazer a maior quantidade de pessoas inteligentes que a gente tem para criar esses algoritmos na cabeça deles, depois a gente fazer uma extração e colocar no fundo. Então, os algoritmos eles são continuamente revisados. A gente tem revisões formais das estratégias. Normalmente você tem mensalmente, mas uma a cada trimestre você tem uma que é muito rigorosa. Mas, de novo, se você tem um processo que está indo bem ou mal, no meio do caminho você pode revisar. Então, isso é um negócio bem contínuo, assim, você não tem uma data muito certa. Vai lá, Pedrão. Até para ele falou da nossa equipe. Quando ele fala que é trazer pessoas brilhantes, são pessoas. Eu e o Flávio são uma parte burra da empresa. Eu sempre brinco. Pedrão, não fala muito disso, que depois tem uma pergunta super legal aqui da parte de responsabilidade social. Acho que eu nunca fui perguntado disso, que eu quero responder com essa parte aí. então pode falar, mas não tá bom. Não, então não vou falar, senão eu vou estragar. Eu já ia falar exatamente isso. Vou deixar para você. Então, voltando para o fundo aqui, pessoal, eu expliquei o Zara e o Darius. Tem o Sigma, que é o fundo que foi feito para ganhar dinheiro no outro regime, no regime de racionalidade. A verdade é que eu preciso pensar uma forma melhor de falar isso, porque parece uma coisa bem esotérica, né? Ganha dinheiro na racionalidade do mercado. É um fundo que opera fundamento. É isso. A grande ideia do fundo é usar o poder computacional para processar uma quantidade de informação que uma pessoa jamais conseguiria fazer de cabeça. Então, para explicar isso, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Você que está ouvindo a gente em casa, se coloca no lugar de um gestor. Agora, vocês são um gestor macro. Vocês podem operar bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. Só que, para você operar, você precisa virar um especialista naquele ativo. Você precisa acompanhar ele todo dia. Todos os ativos que você tá operando. Quantos ativos vocês acham que vocês seriam capazes de acompanhar de perto?
Normalmente, quando eu faço a pergunta, o pessoal normalmente fala 10 ativos, 20 ativos. Um cara muito inteligente, 50 ativos. O Sigma é um fundo que acompanha de perto mais ou menos 5.000 ativos ao redor do mundo inteiro. Ele só consegue fazer isso porque a gente usa poder computacional para isso. Então, a ideia dele é simples. Ele tem 2 etapas na hora de montar a carteira dele. A primeira etapa é olhar os mercados ao redor do mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities também, e olhar em que lugares têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, o fundo vai olhar indicadores econômicos de cada um dos países. E ele vai atribuir um peso para cada indicador, vai ranquear e ver quais países têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Depois, ele vai definir que ativos de fato eu vou ter. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, por exemplo, quais ações da bolsa brasileira? Eu vou pegar a lista de todas as ações da bolsa, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada um, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Ele vai fazer a mesma coisa para todos os mercados que ele está envolvido ao redor do mundo inteiro. Bolsa brasileira, americana, japonesa, juros, commodities, moedas e por aí vai. Então, uma brincadeira que a gente sempre faz lá dentro é o seguinte: um gestor tradicional, ele está num barquinho com uma varinha de pesca, uma varinha de bambu, tentando pescar as oportunidades do mercado. A gente também está tentando pescar as oportunidades, só que a nossa abordagem, ela talvez seja mais parecida com pegar uma banana de dinamite, jogar na água, deixa o negócio explodir e a gente vai catando os peixes que estão boiando. Ela é um pouco mais bruta, um pouco mais massiva em termos de quantidade de informação, mas no final é a mesma ideia. Eu estou tentando fazer a mesma coisa. Então, essas são as 2 estratégias que a gente tem na casa. E aí, só para completar, na nossa casa, ou a gente está em um regime, ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestora era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo, em tese, você sempre vai ter um dos fundos despontando. Então, o que a gente faz? Criou esses 2 fundos e nós, sócios, todos os familiares, a gente sempre tem uma combinação das 2 estratégias. Porque elas foram feitas para serem complementares. Os 2 são bons fundos individualmente, se junta os 2, eles foram feitos para ganhar dinheiro, não importa o que estivesse acontecendo. Pelo menos essa é a teoria por trás. E a versão Previdência, ela é a mistura dos 2 já, né? Boa, exatamente. A Previdência já é a junção das 2 estratégias em um fundo só. Você não precisa fazer essa combinação. Sabe? Eu queria só fazer um complemento de 30 segundos que eu acabei esquecendo de responder. Eu acho que quando o cara a pessoa que perguntou da liquidez, ele falou a questão de girar muito, né? A gente não é um fundo que gira muito a posição, embora a gente opere muito, né? A gente tem posições que a gente carrega por meses. Então, assim, se um dos gestores teve a ideia de, eu acho que por algum motivo agora é a hora de comprar dólar e eu quero ficar carregando esse dólar por 4, 5 meses, eu posso carregar esse dólar por 4, 5 meses, que foi exatamente o que a gente fez esse ano, na verdade. Já vem com dólar na carteira, acho que já faz desde outubro, né? Então, às vezes as pessoas têm muito essa impressão de que a gente é um fundo que fica fazendo milhares de operações e ganhando, tipo, é bem aquela imagem do robô. Não é isso. Tentem mesmo tirar a imagem do Terminator e pôr mais a do Homem de Ferro. Mas não exatamente o cara de Hollywood, como o Pedro bem falou, mas a ideia de um cara que de fato desenvolveu uma tecnologia, mas é um ser humano que está controlando aquele processo. A gente tem, a verdade, só para complementar o que o Flá falou, vou dar um exemplo. O Sigma, ele é um fundo que opera fundamento. E fundamento leva tempo para maturar. Então, se você ver a carteira do Sigma, normalmente ele se mexe mais ou menos uma vez por mês. Ele precisa de um tempo para os fundamentos se concretizarem. Do lado do Zaratustra, ele emite aquela quantidade de ordens por dia, mas ele tem mais ou menos, a maior parte do risco do fundo, né, mais ou menos 60% do risco do fundo, estão em modelos que carregam posições por dia, semanas e até meses. É verdade que ele tem alguns modelos que estão tentando arbitrar alguma coisa no meio do dia. E aí eles aumentam muito a quantidade de ordens. Mas se você vê em relevância para o fundo, os mais relevantes são os mais longos. Faz sentido? E aí até tem uma outra pergunta que está perguntando se a gente tende a performar mal em mercado com direcional. Não, na verdade, a gente desenha os fundos, que nem o Pedro falou, né? A combinação dos fundos ela é desenhada para performar em qualquer cenário. Com direção, sem direção, com volatilidade, sem volatilidade, com chuva, sem chuva. Obviamente, assim, não é, a gente performar no mercado não é um negócio simples, é um negócio extremamente difícil, é um mercado provavelmente mais competitivo que existe no mundo. Tem muita gente inteligente,
Sempre que você compra um ativo, tem alguém do outro lado que está vendendo. E aí a pergunta que a gente tem que sempre se fazer para permanecer humilde é quem é que está do outro lado? Né? Às vezes pode ser, tem até uma pergunta da Renaissance, às vezes quem está me vendendo aquele ativo é o próprio Jim Simons. Então, assim, a concepção dos fundos, ela é feita para a gente, a concepção dos fundos ela é feita para a gente conseguir tentar performar em qualquer cenário. E é exatamente o que o Zara fez, tá? De novo, deixo claro aqui que não necessariamente porque a gente performou nos últimos 8 anos consecutivos significa que eu vou performar para sempre. É possível e até provável que se o espaço for relativamente longo, vai ter um momento que a gente vai mal. É normal e esperado do fundo. Mas nesses últimos 8 anos, a gente passou, eu até falei isso no começo da apresentação, a gente passou por anos muito bons para a economia, anos muito ruins para a economia, anos com volatilidade, anos sem volatilidade, ano com direcional, ano sem direcional, e a gente conseguiu, felizmente, performar em todos esses anos. A performance do Zara, na verdade, se você for olhar na última década, ele provavelmente é o fundo mais rentável de todos os multimercados do Brasil. É um atestado de que alguma coisa certa nessa receita do café está funcionando. Você teve períodos ruins, claro. Você teve o Joesley, por exemplo, foi quando a gente queimou o café, né? A gente brinca. Aí depois a gente arrumou a receita, mas tende a ser um negócio que vai melhorando com o tempo se é bem feito. E de novo, a gente brinca que a gente é estatístico, mas é supersticioso. Então, para 2020, embora está sendo bom até agora, a gente não comemora até terminar o ano. Porque senão dá azar, a gente ofende os deuses do mercado e a gente perde todos os 10% amanhã. Então, sem comemorar, vamos falar até 2019, deixa 2020 falar ano que vem. Estão certíssimos. Tem uma pergunta também aqui sobre o CDI, né? Quanto que vai influenciar o CDI que está baixando agora, quanto isso compromete a rentabilidade dos fundos de vocês, principalmente do Zara. A meta... Posso falar? Quer que eu fale? Você fala. Fala. Só não fala besteira. Tá, eu vou tentar. Não, mentira. Então, eu vou dar uma resposta, e essa resposta ela serve para todos os fundos multimercado. Tá? A verdade é que, se você olhar a carteira dos fundos, normalmente você vai ver que vai ter um percentual enorme em título público. E não é porque o fundo está querendo investir em CDI, ele está querendo acompanhar a Selic, mas é que, normalmente, as posições, por várias razões, uma delas é a liquidez do mercado. É muito mais fácil para um fundo que está mexendo bilhões de reais no mercado fazer isso via derivativo. Então, o que ele faz? Normalmente, ele fica com a carteira praticamente toda comprada em títulos públicos, e esse título público ele fica depositado em margem para as operações. Então, as posições normalmente são via futuros, via opções. Então, a base da carteira de todos os fundos multimercado, quando o CDI baixa, ela vai baixar também. Obviamente que não deveria, ele tem um certo impacto na rentabilidade do fundo, você espera uma rentabilidade um pouco menor, dada que a base está rendendo um pouco menos, mas não quer dizer que você vai começar... Como que eu posso explicar isso? Não é proporcional. Se o CDI caiu pela metade, não deveria cair o resultado do fundo pela metade. Ele deveria mudar só essa parte do CDI. Posso responder de outro jeito? As metas de retorno dos fundos é sempre CDI mais um número. CDI mais 5, CDI mais 8, CDI mais 7. Então, assim, o que a gente está buscando é agregar um alfa, um retorno acima do CDI real na carteira do cliente. Normalmente o CDI é um valor acima da inflação, né? Ele de certa forma ele acompanha, ele tem um valor nominal, mas se o CDI está 20 ou o CDI está 5, eu quero agregar o mesmo volume de excesso de retorno em cima do CDI, não importa onde ele está. Óbvio que a gente trabalha para entregar isso cada vez mais. É o que eu falei, depois que a gente colocou a receita do café, a gente vai fazendo testes para conseguir entregar cada vez mais retorno, correndo o menor risco possível. Esse é o nosso trabalho, né? Melhorar essa relação, o termo técnico o nome técnico para essa relação retorno-risco é Sharp. Então, o que a gente sempre quer fazer é maximizar o Sharp, embora isso é extremamente difícil. Aqui não adianta, não quero entrar numa discussão técnica, mas esse é o trabalho que a gente tenta fazer. Mas lembrando, de novo, né? A nossa meta é sempre CDI mais um número. Uma pergunta, eu acho que vem contribuir com o que o Flávio falou, aqui que pergunta se o fundo usa algum tipo de inteligência artificial. Os algoritmos se adaptam ao longo do tempo ou sempre depende de algum ajuste humano? Vai lá, Pedro. Tá, beleza. A gente usa a inteligência artificial.
de novo, né? O que vem à cabeça das pessoas é o Terminator. A verdade é que a inteligência artificial é só uma ferramenta que o gestor pode usar para ajudar ele a criar as estratégias. Então, vou falar bem por cima aqui, mas normalmente o gestor tem 3 tipos de abordagem que ele pode usar para criar uma estratégia nova. Uma abordagem é olhar para a teoria, como eu dei aquele exemplo para vocês, ele olha para a teoria econômica e da teoria ele tenta pensar em alguma coisa que dá para a gente explorar. Uma outra abordagem é olhar uma base de dados, processar essa base para ver se ele acha algum tipo de padrão ali. Às vezes nem tem ligação muito clara com a teoria. O terceiro tipo de abordagem é a apelação. Se o gestor acha que tem alguma estrutura naquela base de dados, só que ele não conseguiu achar das formas tradicionais, ele pode imputar essa base no computador e fazer o computador rodar várias iterações ali para ver se ele acha algum teste. Isso é a inteligência artificial, isso é o machine learning. Só mais uma ferramenta que o gestor pode usar. E aí, curiosamente, você ia falar alguma coisa, Flávio? Não, termina aí, daí Curiosamente, as pessoas... Então, ele pode usar o machine learning para criar estratégias, criar hipóteses de investimento, mas, curiosamente, o melhor uso que a gente tem para o machine learning não é esse. Costuma passar embaixo do radar das pessoas. É na execução das ordens. Toda vez que um modelo nosso... Lembra? A gente está mexendo bilhões de reais no mercado. Se você tenta comprar R$1 bilhão em qualquer ativo no mercado de uma vez, você vai destruir o mercado, você vai mexer muito o preço. Então, o nosso uso mais valioso do machine learning é nosso modelo de execução. Toda vez que um modelo nosso emite uma ordem, ele emite uma ordem com os labels. Eu preciso comprar tantos lotes de tal ativo, em tal preço, em tal janela de tempo. E aí vai cair no nosso modelo de execução que usa a inteligência artificial para, primeiro, olhar o volume de negociações histórico daquele ativo ao longo do dia. Quais são os horários que tem mais volume, mais liquidez no mercado? Depois ele vai olhar como está o book de ofertas naquele momento e ele vai decidir como é a melhor forma de executar essas ordens, minimizando o impacto que a gente tem no mercado. As pessoas não costumam pensar nisso, mas isso é isso talvez, para qualquer fundo, isso é uma das coisas mais sensíveis que uma estratégia pode ter. Como você executa ela se você não vai impactar demais o mercado? E para a gente, talvez nosso melhor uso para o machine learning é isso. A única coisa que eu queria completar, que eu acho legal, é, de novo, o machine learning ela é uma ferramenta. Então, é como se no meu processo de fazer o café eu descobri que tem um moedor melhor. Vou trocar o moedor que eu tinha por um moedor melhor. Então, eu tô trocando a ferramenta para deixar o meu processo melhor, mais barato, mais rápido, mais eficaz, com um resultado melhor. Essa é a ideia. Sempre lembrar que é a ferramenta. É isso aí. O grande objetivo, então, da Giant é ser uma referência nesse assunto de gestão de patrimônio com logaritmos. Ou estou errado? Basicamente, esse é o grande objetivo. Qual o grande sonho da gestora? Posso responder essa, Pedrão? Pode. Eu vou responder essa pergunta, pergunta, que você tá querendo. Marcelo. Eu vou responder essa pergunta e aproveitar também no final para responder a pergunta da parte da responsabilidade social. Na verdade, sim, a parte da responsabilidade social eu vou responder em 2 partes. A parte de responsabilidade social interna e a parte de investimentos em si. Na parte de investimentos, a gente opera pouco single names, a gente olha pouco a empresa, a gente olha mais índice. E na parte que a gente olha a empresa, a gente olha mais indicadores. E se o indicador da parte de responsabilidade social dela for um negócio que eu consigo parametrizar, sim a gente vai olhar. Precisa saber se eu tenho a informação acessável de uma forma padronizada. É um pouquinho mais difícil. Confiável. Exato. E confiável, exato. Mas assim, a minha expectativa é que assim, empresas que não têm responsabilidade social muito provavelmente vão sofrer e a gente vai perceber isso pelo preço do ativo e vai ajudar a massacrar junto. Então, para mim, isso é meio que um caminho sem volta, né? Acho que não faz muito sentido. Mas então, deixa eu tentar responder um pouco aí da parte do que a gente vê para o futuro e do que a gente vê de responsabilidade social interna. Então, é interessante, né? Se você parar para pensar, imagina você 10 anos atrás. Então, lembra onde você estava em 2008. 2008, nossa, 2010, na verdade, acho que o tempo está passando rápido demais. Mas 10 anos atrás, em 2009, 2010, você provavelmente estava segurando o primeiro modelo do iPhone, ou você tinha aquele Nokia indestrutível que estava jogando cobrinha ainda. E aí, imagina se você voltasse 10 anos atrás, encontrasse você e você falasse assim, daqui a 10 anos, você vai ligar a televisão e você vai ver que
ou melhor, você vai acessar a internet, porque ninguém mais vê TV, e você vai ver que tem um foguete da SpaceX que dá ré e pousa no mar. Você vai poder fazer edição genética, você vai ter inteligência artificial e você vai ter carro autônomo na rua. E você segurando o teu Nokia indestrutível, você fala, cara, você tá absolutamente maluco. Então a tecnologia, ela cresce numa velocidade exponencial, ela fica cada vez mais rápida. E a perspectiva para daqui a 10 anos, da principal faculdade de inovação do mundo, não é nossa, mas é da Singularity, é de que em 10 anos, em 2030, a gente já vai ter colonizado Marte. A gente vai ter uma tecnologia que permite que a gente faz modificação no clima. Você vai poder pegar uma região que está com seca e fazer chover naquela região. E você vai ter regiões onde o ser humano é banido e a internet só permite entrar a inteligência artificial, né? Então, olha que maluco, isso em 10 anos. Então, a gente como gestor, a gente para em 2010 e a gente fala, cara, as melhores gestoras do mundo, a Renaissance, que alguém fez uma pergunta, ou a Bridgewater, esses caras estão soltando drone no mar e o drone está sobrevoando o navio tanque, soltando um sonar e medindo o volume de petróleo que tem naquele navio para antecipar o quanto de petróleo vai ter no país e assim ver o preço. O cara está fazendo leitura facial e timbre de voz de discurso do Trump. Então, o que esses caras estão fazendo hoje, em 2010, de tecnologia é tão absurdo, e as gestoras no Brasil estão lendo jornal, a gente olha, a gente falou, cara, a chance desses caras estarem vivos daqui a 5 anos ou 10 anos, ela tende a 0. Então, o que eu tenho que fazer como gestora de investimento agora para estar vivo daqui a 10 anos? Porque, assim, esse é o meu projeto de vida. Eu quero fazer gestão não para 2020, eu quero fazer gestão 2020, 2030, 2040. Esse é o meu projeto de vida. Então, a gente como gestor, a gente vê que muito provavelmente a gente vai ter esse cenário em 2030. Se não acontecer, beleza, mas se acontecer, eu preciso estar preparado para isso. Então, assim, o nosso foco como gestor é investir maciçamente em tecnologia, esse é o primeiro pilar. Então, grande parte do dinheiro que a gente consegue em performance, em administração, a gente reverte para o investimento em tecnologia, sistema, segurança, redundância, qualquer coisa que envolve tecnologia. É um volume grande, é caro, base de dados é cara, tecnologia é caro. E o segundo grande pilar são pessoas. Então, não tem jeito. Assim, a tese que funcionou lá fora é: coloca uma infraestrutura de tecnologia gigante e coloca o maior número de gênios que você puder, dá espaço para eles criarem e deixa o zoológico ir, porque o negócio funciona, né? Então, você olha, por exemplo, a Renaissance, que obviamente é uma empresa que a gente admira. O cara tem, sei lá, 500 PhDs, mais poder computacional que a Cisco. É um monstro, cara. E funciona. Esse cara tá dando 2 vezes e meio o resultado do Warren Buffett há 30 anos. É que ninguém sabe. Mas o cara é bizarro. Então, assim, a gente, de certa forma, quer trazer esse modelo para cá. E, assim, como que a gente consegue fazer isso no Brasil? Porque lá no Vale do Silício é fácil, as pessoas estão lá. Mas no Brasil é diferente. Então, e aí, aproveitando para responder a parte de responsabilidade social, né? Uma das formas que a gente tem muito grandes para atrair talento são: a gente consegue contratar caras sêniors muito bons que já estão no mercado financeiro, esse cara é importante, mas a gente também quer atrair o cara que é jovem, porque esse é um cara muito bom para criar. E aí, um ano atrás, a gente foi atrás, fomos falar com as principais faculdades do mundo, fomos falar com o ITA, com o IME, etc. E falamos, cara, cadê os seus melhores caras? Falou, pô, estão todos no Vale do Silício, 100%. Os alunos se formavam e iam para fora. Todos. Nenhum fica no Brasil. Então, assim, os melhores alunos das melhores faculdades do Brasil, que são os caras que podem mudar o nosso país, vão embora. Todos vão trabalhar nos Estados Unidos. E aí a gente foi olhar, a gente se envolve muito com a Olimpíada de Matemática também. E a gente foi olhar a Olimpíada Internacional de Matemática que acontece em julho, na Romênia, todo ano. E a Índia manda 500 caras para competir. A China manda 1.000 moleques. Estados Unidos manda 1.000, Israel manda 200 e o Brasil manda 6. Que são os 6 que a gente patrocina, porque senão nem ninguém. Assim, é um absurdo, cara. O Brasil assim, tem 250 milhões de pessoas e a gente manda 6. Então, assim, uma das coisas que a gente faz que é muito legal, a gente patrocina os melhores alunos, os melhores colocados nas Olimpíadas de Matemática no Brasil para irem competir na internacional. Para quem não está ligado nesse negócio de Olimpíada, parece que é um negócio pequeno, mas é super sério. O cara tem coach, o cara tem nutricionista, psicólogo, é um troço muito sério. É muita gente que se envolve com isso.
E a gente tem um programa que a gente patrocina os melhores do Brasil, não importa se ele vai trabalhar no mercado financeiro ou não, mas boa parte quer. Depois ele volta para fazer um estágio de férias na Giant e depois ele sai, quando ele termina a faculdade, ele já tem o convite para trabalhar na empresa. Então a gente, de certa forma, conseguir reter esse talento brasileiro aqui no Brasil. Então essa é uma parte que para a gente assim, tem um orgulho enorme em manter o brasileiro aqui. E a gente tem outras iniciativas, tem uma iniciativa muito legal, Pedrão, depois se quiser falar do Chess também, que é quinta-feira, acho que até aproveitando, a gente convidar o pessoal que está escutando para participar. Mas fala aí, Pedrão. Rapidinho. A gente, para tentar ajudar com toda essa questão do coronavírus, a gente decidiu ajudar de uma forma que parece bem com a gente, uma forma um pouco mais nerd, talvez. A gente vai fazer um campeonato de xadrez online na quinta-feira, 7 horas da noite. E aí não precisa ser bom de xadrez, nada disso. Só para quem quiser ajudar nesse combate ao coronavírus e ainda ter alguma coisa para fazer durante essa quarentena, um momento de descontração. Para participar é só fazer uma doação para o projeto Junto Transformamos, da XP, e mandar o comprovante de doação para o e-mail eventos@gscap.com.br. Você vai mandar, você vai receber um link convite e você vai participar. E a gente vai dobrar tudo que a gente conseguir arrecadar com essa iniciativa. Então, a gente está tentando fazer alguma coisa. Já é na quinta-feira agora, então, gente, fiquem à vontade para participar. Se vocês pegarem o fóssil, vocês vão ver que vocês ganham dele lá. Ele é ruim, eu sou bom, mas ele não é muito bom, não. Pedrão, a chance de eu e você ganhar esse campeonato que os gestores lá vão jogar é zero. Pessoal da gestora vai participar? Vai. Então é 0. Uma coisa que o Flá, na hora que eu ia falar desse, a gente está fazendo esse patrocínio da Olimpíada de Matemática, e quando eu falei que nós somos a parte burrinha da empresa, foi que faz mais ou menos umas 2 semanas a gente colocou uma página nova no nosso site que basicamente mostra a quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que a gente tem na equipe. Se eu não me engano, são 40 e poucas medalhas de Olimpíada de Matemática. Eu posso te garantir que nada vem de mim do Flávio. É só do pessoal de gestão. O pessoal... esquece, a gente é a parte burrinha da empresa. Legal. Eu acho que, para complementar, isso prova o quanto a gente ainda tem que evoluir enquanto investidor no Brasil e quebrar alguns paradigmas, porque vocês muitas vezes, não sei se ainda são, né, mas eram encarados como os meninos dos robôs, né? Então, falava do fundo e tal, e uma hora vai errar, uma hora vai dar. E o fundo vem se provando, né? A gestora vem se provando muito competente, muito séria, com um trabalho diferente mesmo, mas que tem os humanos por trás. Então, eu acho que é uma mudança de mindset, paradigma dos investidores. Isso é muito importante ser falado. Muito legal isso que você falou, né? Você sabe que o Zaratustra, o nome Zaratustra, ele vem de um livro do Nietzsche, que é um profeta que desce das montanhas para pregar uma nova filosofia. E ele fala pro povo lá, tem um negócio novo aqui, super bacana, e o pessoal fala, sai daqui, seu louco. Então, assim, é muito engraçado que a gente se sentiu muito assim, de 2011 até 2015, 2016, foram anos que tinha muito no Brasil esse estigma de é um robô, isso é bruxaria, não sei o que funciona, foi sorte. Uhum. Mas depois de uma década funcionando, acho que o pessoal fala, de fato, não faz sentido falar que é sorte. Se é sorte, eu quero ficar junto com esse cara sortudo aqui, porque o negócio tá bom. Isso aí. E no final, só até como o Marcelão falou, que o nosso objetivo é virar referência nisso. Na verdade, voltando para o começo do que a gente falou, o objetivo de qualquer fundo, né, nesse mundo exponencial e tal, mas a única coisa que te mantém vivo nesse mundo exponencial, qualquer mundo, é entregar retorno. No final, nosso trabalho de qualquer outra gestora é encontrar essas pepitas no mercado, é encontrar as oportunidades e gerar alfa para os investidores. É isso. E aí, tudo que a gente faz é só decorrência desse único objetivo. A nossa meta não é ser referência em gestora quant, a nossa meta é ser referência em gestão de renda variável no Brasil, como um todo. Sempre foi. Exatamente. E o pessoal vai olhar retorno para falar disso, com certeza. Mas sempre foi um paradoxo, né? A gestão tradicional, nova gestão. Então, mas é bem interessante esse novo conceito que a Giant traz, né, para todo mundo. E, bom, eu gosto bastante também da gestora. E é legal até uma pergunta que eu tenho aqui para complementar também, por ser fundos diferentes, mas que eu entendi que também são complementares, né? O Zara com o Sigma.
a previdência também já tem os dois juntos, né? Como é que o investidor, voltando à parte do investidor, como é que ele coloca isso na carteira dele, né? Ele pode ter todo o patrimônio dele, por exemplo, nesses dois fundos que se complementam, ou só na previdência, ou ele pode ser uma pequena parte, né? Qual seria a visão mais estratégica do investimento, né? Voltando. Pô, eu posso falar para vocês, né? Nós, todos os sócios familiares, a gente tem tudo, mas nós não somos parâmetro. A verdade é que, assim, os dois fundos são bem diversificados, eles são mesmo. Uma coisa que a gente sempre fala é que se você olhar, no final, qualquer fundo é só um veículo que vai comprar ativos finais. Se você abre a carteira dos fundos, você vai ver que tem muitos ativos lá dentro. Às vezes, só uma carteira com esses dois fundos já é mais diversificado que uma carteira com 10 fundos que são correlacionados entre si, 10 fundos do mesmo tipo, 10 fundos macro, 10 fundos de ação. Mas a gente sempre fala que o tamanho da alocação que você tem que montar, e isso serve, de novo, não é só para os nossos fundos, é para qualquer fundo, depende muito do resto da carteira. É verdade que eles são descorrelacionados. Então, vou dar um exemplo, né? Se o cara tem uma carteira de renda variável inteira, a volatilidade da carteira do cara é 30. Eu vou dar um exemplo só do Zara, porque o número fica mais fácil. A volatilidade do Zara é 15, metade da carteira do cara. Nesse caso, o ideal seria 2 Zaras para 1 renda variável. E aí você chegaria no maior Sharpe, que foi aquilo que eu falava, foi a maior relação risco-retorno possível dessa carteira. Agora, se a carteira do cara tem uma vol 3, você precisa de 5 carteiras do cara para cada 1 Zara que você tem na carteira. Isso é uma regrinha de bolso que ela ajuda muito na hora de ter noção se a sua posição está grande ou não está grande dentro do fundo. Eu complementaria. Eu acho, minha recomendação é falem com o Nipur. Sério. Porque, de fato. De verdade, assim, resposta curta, não coloquem 100% do portfólio na Giant, eu nem quero essa responsabilidade. O Pedro falou que a gente coloca pessoalmente, até a minha avó de 89 anos tem tudo na Giant, mas porque ela tem o sangue só. Mas eu não acho que é recomendável. Eu acho que tem um volume, exatamente o que o Pedro falou. O teu escritório de assessoria e o pessoal da Nipur é super técnico e é um trabalho que eles fazem as perguntas difíceis pra gente, por isso que é um parceiro que a gente gosta tanto, que é o trabalho de olhar o resto da tua carteira e ver qual que é a alocação ideal. Se você tem previdência, quanto vai ser previdência de Giant, se você não tem previdência, é estratégico você ter ou não é estratégico você ter, dependendo do teu momento de vida. É sempre importante lembrar que tem o trabalho de gestão de patrimônio que vem primeiro e depois vem o nosso trabalho que é de gestão de recursos. Mas antes a tua estratégia, metas, objetivo, risco precisa estar bem definido para depois você definir quanto que vai de fundos e não fazer o contrário. Né? Perfeito. Muito bom. Isso aí. Pessoal, nós já estamos com o tempo estourado, né? Carbonari, tem mais alguma pergunta para fechar aí? E aí depois vamos liberar os meninos. Eu teria uma para finalizar, assim, mas agora eu queria uma opinião, se pudessem, bem de vocês mesmo, sem algoritmo agora aqui. Eu quero uma opinião, assim... Vai dar a tela azul. Isso. Eu quero, assim, o que vocês imaginam que desse coronavírus, assim, qual o grande aprendizado que a gente pode levar dessa pandemia que aconteceu, todo esse evento aí, que eu imagino, me passou por isso antes, né? As grandes lições e aprendizado que a gente pode levar desse momento que aconteceu mesmo no mercado, e o que a gente pode esperar, né? Nas próximas pandemias que vão vir, as próximas crises, porque não vai ser a última, isso é fato, né? E eu complementaria, Carbonari. Complementaria porque é uma pergunta que a gente sempre faz ao final, né? O que nós vamos esperar para os próximos períodos? E para uma gestora quantitativa, isso deve ser uma resposta bem diferente, né? Porque futurologia já não é a melhor ciência, ainda mais quando a gente fala com vocês. Puxando minha bola de cristal aqui. Mas vamos lá, eu te daria 2 respostas. Eu acho assim, uma recomendação que eu daria para quem é investidor, para quem está ouvindo o call, e assim, eu tô dando essa opinião muito genuinamente como se eu estivesse falando para minha família. Não tentem ir para o mercado sozinhos. É muito difícil. Assim, eu vejo assim, lá no escritório você tem quase 30 caras lá com medalha de Olimpíada de Matemática, o cara tem 60 medalhas. Eu tenho um moleque lá de 25 anos que já é PhD e esses caras quebram a cabeça todo dia para ganhar dinheiro. Então, assim, é muito difícil. Minha recomendação, falem com o assessor. Usem o aprendizado que eles têm. Então, essa é a minha recomendação.
tentar navegar nesse oceano aí sozinho com um barquinho, a chance de ter sucesso é baixa. Então, tomem cuidado. Tem muita propaganda por aí, fique rico rápido, cuidado com isso. Do nosso lado, o nosso aprendizado como gestora, eu acho que assim, o maior aprendizado que eu tive, pelo menos, foi assim, de fato, façam testes, né? A gente tem uma etapa na hora que a gente está mudando o nosso café, que é testar ele. Então, a gente criou uma receita, falou, vamos testar essa receita para ver se ela não mata o paciente, ver se a gente não mata o cara que está tomando café. E em janeiro, a gente fez um teste simulando uma queda de 40% no mercado. A gente chutou. A gente sempre faz isso, né? O cara tem uma estratégia na cabeça dele, botou no papel, parece que é bom, e a gente passa para um grupo, antes de aprovar para o fundo, passa para um grupo que testa isso. E o teste que eles fazem são uns negócios bizarros. E testa lá, se acabar o mundo, se tiver uma guerra, se tiver uma lei, pandemia, enfim. E aí eles testaram uma queda de 40% no mercado, e a gente falou, cara, você tá de brincadeira. Se você ficar testando queda de 40% em 2 dias, não vai passar nada. Não, a gente tem que testar. E aí testamos e tal, aí 2 semanas depois o mercado afundou 30%. Aí o cara veio para mim e falou assim, tá vendo? Eu falei, tem que testar. Então, assim, o aprendizado para a gente de fato ter a cabeça aberta de que qualquer coisa pode acontecer. Então a gente levar isso muito a sério, a gente já leva a sério. Eu sou comercial, então eu posso ser o cara chato, né? Mas então isso é um negócio que a gente tem que levar muito a sério, né? Essa questão de saber que o impossível pode acontecer. Assim, eu estou super otimista com esse negócio do coronavírus. Eu acho que eu acompanho muito essa questão de desenvolvimento de vacina e tratamento. Então eu espero que alguma coisa surja. Mas nada impede que pode ter uma mutação e o negócio afundar de vez daqui a um mês. Assim, em termos para o meu trabalho, eu preciso estar preparado, meu fundo tem que estar preparado para que isso aconteça. Embora eu, na física, não ache que vai acontecer. Mas no final do dia, o que eu acho para o fundo tem absolutamente zero relevância. Não tem nenhum impacto nisso. Então é a gente seguir de fato o que a gente planejou. Muito bom. Pedro, Flávio, beleza? Obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Sempre um prazer. Não vou convidar vocês para vir tão cedo, porque eu acho que não vai rolar mais um roadshow de 1000 quilômetros. mas as portas estão sempre abertas. E obrigada a todos que nos acompanharam aí na noite de hoje. Boa noite. Fechado. Beleza. Valeu. Obrigado, pessoal, gente. obrigado pela parceria. convite. Podem contar com a gente sempre que vocês precisarem. Fechado? Beijão, Combinado. gente. Até Valeu, até mais. mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.